Agora, ainda na página 94, nós vamos fazer a leitura de um texto que eu achei bem legal. Agora você irá fazer essa leitura juntamente comigo de um texto, prestando bastante atenção no texto. O título do texto é O Homem, o Menino e o Burro. Um homem resolveu vender seu burro, seu burro na feira da cidade. Como iria retornar andando, chamou seu neto para acompanhá-lo. Montaram os dois no animal e seguiram viagem. Passando por um grupo de meninos, escutaram os comentários. Como é que pode? 2 pessoas em cima deste pobre animal? Então o menino disse: Eu desço e o senhor segue montado. Prosseguiram, mas adiante havia uma lagoa e algumas senhoras estavam lavando roupa. Quando viram a cena, puseram-se a reclamar. Que absurdo! Explorando a pobre criança, podendo deixá-la em cima do animal. Constrangido com o ocorrido, trocaram as posições, ou seja, o menino montou e o homem desceu. Tinham caminhados alguns metros quando algumas jovens sentadas na calçada demonstraram seu espanto com o que presenciaram. Que menino preguiçoso! Enquanto esse senhor caminha, ele fica todo prazeroso em cima do animal. Que vergonha! Diante disso, o menino desceu e desta vez o homem não subiu. Ambos resolveram caminhar puxando o burro. Já acreditavam ter encontrado a fórmula mais correta quando passaram na frente de um bar. Alguns homens que ali estavam começaram a dar gargalhadas da cena. São mesmo uns bobos, ficam andando a pé enquanto puxa um animal tão jovem e forte. O avô e o neto olharam um para o outro e tiveram uma ideia excelente. Ambos pegaram o burro e carregaram nas costas. Domínio público. Então, depois que eu li essa história, vocês vão ler novamente, 1, 2, 3 vezes, até vocês entenderem melhor o texto, para responder as questões referentes ao texto. Depois de ler o texto, vamos para a conversa vai, conversa vem. Onde pergunta, se você gostou da história? Que personagem chamou mais sua atenção e por quê? Então, aí em casa, com a mamãe, com o papai, com o adulto que está te ajudando, vocês vão conversar sobre esse texto, tá? Então, vocês vão conversar o que mais chamou sua atenção nessa história, que personagem você gostou mais, tá? Agora, vamos fazer essa atividade da página 95, 96, 97 e 98 sobre o texto lido. Tá? A questão 28 pergunta: o texto que lemos é um conto, um texto informativo ou um poema? Então, vocês vão assinalar a resposta certa. O texto que lemos é um conto, um texto informativo ou um poema? Na questão 29, vocês vão responder: quem são as personagens principais da história? Quem são os personagens principais da história? Ainda falando da questão 28, vocês têm que lembrar. Lembrando que são contos? Nos contos aparecem os personagens e o narrador. E às vezes o narrador também participa da história. Já o texto informativo tem o objetivo de informar o leitor sobre determinado assunto, e o poema é um texto dividido em estrofe e verso, tá? Então, aqui está explicando para vocês o que é um conto, o que é um texto informativo, o que é um poema, para vocês responder a questão 28. E a questão 29, vocês vão escrever os personagens principais da história, que aparecem na história.
Na questão 30, pergunta: se o narrador conta e participa da história ou apenas conta a história? Vocês vão assinalar qual que é o certo. Olha bem, o narrador, ele conta e participa da história ou ele apenas conta a história? Na questão 31, pergunta: onde se passa a história? Então, onde está se passando esta história?